Dando continuidade à nossa apresentação do sistema IUS para advogados, hoje nós vamos falar sobre a funcionalidade de agenda no sistema. Então, estou fazendo o meu login. Primeiro ponto, nós vamos ver aqui em tabelas, tipo de agenda. Nós podemos ter diversos tipos de agenda conforme a sua necessidade. Então, entrando aqui em mais, eu posso colocar uma agenda, por exemplo, chamada planejamento, está ativo, salvar. Então, quando eu faço isso, eu crio uma nova agenda para poder trabalhar na minha separação, na minha organização das minhas agendas. Então, tem audiência, conciliação, julgamento, planejamento, reunião. Então, esses são os tipos de agendas que eu vou usar. Agora, partindo para a agenda, então, a primeira parte seria aqui, ó. Aqui eu tenho um filtro onde eu posso encontrar todas as agendas que estão direcionadas para o usuário que está logado no sistema. Então, eu passo um filtro por ele, podia escolher outros nomes também que estejam sob a supervisão desse usuário. Então, aqui eu tenho as agendas desse usuário. Então, os tipos de agenda eu posso selecionar aqui, ó. Então, eu tenho agenda de reunião, aquela de planejamento que nós tínhamos feito, julgamento, conciliação. Então, é isso. É muito simples. Então, criar uma agenda nova, eu venho aqui no dia que eu quero criar, coloco aqui o horário. Então, hoje, dia 25/3, eu coloco o horário, por exemplo, 12 horas, ok? Ela vai terminar, por exemplo, às 14 horas, previsão de término. Venho aqui, ok. O local que vai ser realizado. Botei em escritório. O responsável sou eu, que sou o usuário que está ligado no sistema. Participantes, eu posso incluir outros participantes aqui. Então, vou colocar aqui Eduarda Maria, por exemplo. Ela vai ser convocada para a reunião. Que tipo de agenda é esse? Então, são as agendas que eu havia incluído lá. Vou dizer que é uma reunião. Coloco uma nota. Então, assim, resolver pendências para audiência. Então, coloquei o tipo. E aqui, se eu quero algum alerta por e-mail ou por Telegram. Vou parar por aqui, salvar. Vocês viram que eu coloquei uma agenda para Hélio. E estou colocando que a participante é Eduarda Maria. E está pendente ainda dela fazer alguma observação, dela aceitar ou não essa reunião. Então, está pronta aqui. Se eu for numa conta, estou indo na onde eu tinha colocado a agenda para essa pessoa, incluído ela como participante. Venho aqui agora, se eu olhar na parte de agenda, eu estou aqui logado como Eduarda Maria. Eu vou ver que eu tenho uma agenda para esse dia. Então, eu tenho aqui uma agenda, ela fica na cor cinza, dizendo que essa agenda ainda não está aceita por ela. Então, ela está aqui como participante, ela tem a possibilidade aqui de recusar ou aceitar. Vamos aceitar. A reunião está aceita. Então, lá no histórico da agenda, vai ficar registrado que essa agenda foi aceita. Vamos deixar chegar nela. Está aqui. Então, aqui. Está aqui. Se eu olhar aqui no histórico, eu vou saber que a agenda foi aceita por Eduarda Maria. Ok. Então, essa agenda que nós estamos falando aqui, ela é uma agenda independente do processo. Ela fica na agenda do usuário, fica na agenda
dos participantes da reunião. Quando eu entro aqui de forma geral, eu vejo, mas eu tenho uma outra agenda que é associada ao processo. Então, se eu entrar aqui num processo, por exemplo, vou entrar no processo 14, então, se eu olhar aqui no 14, eu vou ver que agenda, ela não tem nada para ela. Por quê? Porque aquela agenda que nós lançamos, ela não é associada ao processo. Agora eu posso vir aqui, por exemplo, no dia 26, e agora vai ficar no processo. Coloco uma agenda aqui, 12 horas, por exemplo, ok? Ela já coloca o dia terminar, normalmente termina no mesmo dia, ok? Vem aqui o local. Vou colocar aqui no participante, por exemplo, o Hélio, agora ao contrário, né, que é a Eduarda que está criando. O tipo de agenda que eu posso botar uma reunião pode ser uma audiência. Coloco notas aqui, ó, fazer. Fazer reunião com o cliente, antes da audiência, por exemplo. Então, eu salvo isso aqui. Então, eu tenho aqui essa agenda no processo. Então, se eu olhar agora, agendas do processo, e deixar procurar, ela está aqui no processo. Então, todas as agendas referentes ao processo, eu vou poder ver aqui. E as agendas, quando eu olho aqui agora, na agenda geral do sistema, eu poderia ver duas coisas. Eu tenho aqui as agendas normais que foram criadas por mim ou foram aceitas. Aqui eu tenho agenda ainda que eu não tirei a pendência, não falei que ela está pendente de uma aceitação minha, né? E aqui eu tenho essa agenda já associada ao processo, que também aparece aqui como pendente, como marcada para você fazer a reunião. Então, a agenda é isso. Só com última coisa, vou mostrar que as agendas, que depois nós vamos falar com mais detalhes, essas agendas estão listadas aqui no dashboard para a pessoa saber o que está acontecendo. Então é isso que a gente tinha para falar sobre a agenda.